Existe uma lei silenciosa dentro da psique humana. Tudo aquilo que nos é negado desperta em nós um brilho quase hipnótico. Desde a infância, aprendemos que não podemos tocar o fogo, comer antes da hora, falar certas palavras ou desafiar certas regras. E, justamente por isso, cada limite imposto ganha uma aura de fascínio. O proibido não é apenas uma barreira, é um convite disfarçado, um chamado sutil para atravessar a linha. No campo dos relacionamentos e do desejo, isso se manifesta de forma ainda mais poderosa. Quem nunca sentiu atração por aquilo que não podia ter? O olhar de alguém comprometido, a situação que parecia arriscada demais, a emoção de um segredo guardado às escondidas. É nesses momentos que descobrimos que o prazer do proibido não está apenas no outro, mas no reflexo que ele desperta dentro de nós. É como se cada não pode fosse traduzido pelo inconsciente em agora quero mais do que nunca. O que vamos explorar aqui não é apenas a curiosidade pelo inacessível, mas a engrenagem oculta que transforma limites em desejo, proibições em combustível e riscos em prazeres. Porque, no fim das contas, o proibido é mais sobre nós mesmos do que sobre aquilo que buscamos. O valor da escassez, o que não está ao alcance sempre brilha mais. A mente humana funciona por contrastes. Se tudo estivesse disponível em abundância, não haveria valor em nada. É justamente a ausência que cria desejo, a escassez que gera brilho. Quando algo é proibido, ele se torna escasso por definição. Não está acessível, não pode ser tocado, não pode ser vivido, e é essa barreira que desperta em nós a sensação de que aquilo tem um valor maior. No amor, isso se traduz em comportamentos comuns. O interesse repentino pela pessoa que parece distante, a obsessão por alguém que já está em outra relação, ou até a sensação de perda de interesse quando, finalmente, conquistamos o que parecia impossível. É cruel, mas é real. O desejo não nasce da disponibilidade, mas da falta. E o proibido é a encarnação máxima da falta. Assim, o prazer do proibido não está no objeto em si, mas na energia que a escassez projeta sobre ele. É o cérebro dizendo, se não é para mim, então é valioso demais para ser ignorado. 2. A rebeldia inconsciente. O desejo como revolta silenciosa. Dentro de cada ser humano habita uma criança rebelde que nunca desaparece. A infância nos ensinou a obedecer ordens, a seguir regras, a nos encaixar em sistemas. Mas, no fundo, esse acúmulo de restrições não elimina a rebeldia, apenas a empurra para as sombras. E ela se manifesta justamente quando alguém ousa nos dizer não. Esse não é apenas uma palavra, ele é o estupim de uma batalha silenciosa. Nosso inconsciente o interpreta como uma provocação, um desafio, quase uma humilhação. E é nesse ponto que a vontade de transgredir nasce, não por amor ou necessidade, mas por orgulho. Quando desejamos o proibido, muitas vezes não estamos desejando a pessoa ou a situação, mas sim vingando a ferida que o limite deixou em nosso ego. É a rebeldia disfarçada de paixão. O proibido se torna palco de uma luta pessoal contra a submissão, contra a sensação de ser limitado, contra o peso de um mundo que nos empurra a dizer sempre sim, Senhor. 3. O mistério que alimenta o imaginário. Tudo o que não podemos acessar por completo se torna terreno fértil para a imaginação. O proibido, justamente por ser limitado, deixa lacunas que nossa mente preenche com fantasia. E a fantasia, diferente da realidade, não tem falhas, não tem imperfeições, não tem banalidade cotidiana. Ela é construída com perfeição, intensidade e drama. Uma relação proibida, por exemplo, é sempre mais intensa na imaginação do que poderia ser na realidade. O segredo dá tempero, o risco dá adrenalina, a impossibilidade dá romantismo. Quando algo é oculto, o cérebro amplia seu significado e cria uma narrativa idealizada, muito maior do que a situação em si. Por isso, o proibido é viciante. Ele nos coloca diante de um palco invisível onde somos roteiristas, diretores e protagonistas. E a peça que criamos é sempre mais intensa do que a vida comum poderia oferecer. 4. A conquista impossível como prova de poder. O proibido ativa em nós o desejo de provar algo, não apenas para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Conquistar o impossível é como vencer uma batalha silenciosa contra o destino. É dizer, o mundo disse não, mas eu consegui. Esse sentimento é intoxicante. Ele mexe com o ego, com a autoestima, com a sensação de singularidade. A vitória sobre o proibido não é apenas sobre conquistar o outro,
mas sobre conquistar a narrativa de que somos especiais, diferentes, capazes de transgredir regras invisíveis. É por isso que tantas pessoas entram em jogos arriscados. Não porque amam, não porque precisam, mas porque o desafio de atravessar a linha proibida se torna uma prova de grandeza. O proibido, nesse caso, é apenas o espelho onde projetamos nossa necessidade de ser mais do que ordinário. 5. O ego como motor secreto do desejo. Existe um ponto crucial aqui. Muitas vezes não desejamos o proibido por aquilo que ele realmente é, mas pelo que ele representa para o nosso ego. Se consigo seduzir o inacessível, se consigo ter o que ninguém deveria ter, isso prova que sou irresistível, poderoso, excepcional. O proibido é, na prática, um troféu. E é justamente isso que torna o desejo tão perigoso. Ele não fala sobre amor, mas sobre vaidade. Quem busca o proibido, muitas vezes, não busca a pessoa, busca a validação silenciosa de que é capaz de dobrar as regras. E, no fim, o que se ama não é o outro, mas a própria imagem refletida na conquista. 6. O prazer do risco. A adrenalina disfarçada de paixão. O proibido não seduz apenas pelo valor ou pelo ego, mas pela adrenalina. Há uma corrente elétrica que percorre o corpo quando estamos à beira de sermos descobertos, quando sentimos que estamos desafiando algo maior. Essa tensão ativa os mesmos circuitos cerebrais ligados ao prazer físico, liberando dopamina e reforçando o vício pelo risco. Essa mistura de medo e excitação cria um estado alterado de consciência. O coração acelera, a respiração muda, os pensamentos se embaralham. E é justamente essa explosão fisiológica que muitos confundem com amor. O proibido, na verdade, é o risco transformado em êxtase. 7. A ilusão da liberdade. Quando quebrar regras parece libertador. No fundo, o desejo pelo proibido também carrega uma ilusão de liberdade. Ao desafiar o que não pode ser feito, sentimos que estamos escapando das correntes invisíveis que nos prendem. É como se, por alguns instantes, fossemos donos absolutos da própria vida, senhores de um mundo sem regras. Essa sensação é viciante porque toca no ponto mais sensível da alma humana, o desejo de ser livre. Mas é uma liberdade ilusória, porque não nasce de escolhas conscientes, mas da necessidade de quebrar correntes apenas por quebrá-las. Ainda assim, a ilusão é forte o suficiente para manter muitos presos nesse ciclo, acreditando que viver o proibido é viver plenamente. 8. O proibido como espelho da nossa sombra. Segundo a psicologia profunda, aquilo que mais desejamos em segredo diz mais sobre nossas sombras do que sobre nossos sonhos. O proibido, na verdade, é um reflexo do que negamos em nós mesmos. É a materialização daquilo que rejeitamos à luz do dia, mas que nos consome no silêncio da noite. Por isso, desejar o proibido é também se confrontar com a própria sombra, com a rebeldia reprimida, com a vaidade escondida, com o desejo de poder, com a carência de adrenalina. O outro é apenas o palco, mas o verdadeiro personagem é a parte de nós que insiste em gritar, mesmo quando tentamos silenciá-la. 9. O ciclo vicioso da insatisfação. O problema do prazer proibido é que ele não dura. Conquistado o impossível, ele perde seu valor. Aquilo que brilhava intensamente no horizonte vira cotidiano, e o cotidiano sempre perde para a fantasia. É nesse ponto que muitos entram em ciclos viciosos. Precisam de novos proibidos, novos riscos, novas transgressões para manter viva a sensação de intensidade. Esse ciclo é perigoso porque nunca satisfaz. Ele transforma o desejo em um vício constante, uma busca por algo que nunca se completa, porque o prazer estava no desafio e não no objeto conquistado. O proibido, nesse caso, se revela como um abismo. Quanto mais buscamos, mais vazio sentimos. 10. O proibido como teste de quem somos. No fim, o prazer do proibido é um teste silencioso da nossa identidade. Ele nos obriga a perguntar: por que desejo isso? O que realmente estou buscando? Liberdade, poder, validação, adrenalina? O proibido não é sobre o outro, é sobre nós. E é nesse ponto que ele se torna revelador. Porque cada vez que desejamos aquilo que não podemos ter, estamos olhando para um espelho oculto. O reflexo mostra não a pessoa que amamos, mas a ferida que carregamos. E compreender isso é talvez o primeiro passo para transformar o proibido de veneno em cura, de obsessão em autoconhecimento. Desejar o proibido não é um erro, é uma experiência humana universal.
Mas é preciso reconhecer que ele fala muito mais sobre nossas sombras do que sobre os outros. Ele revela a criança rebelde, o ego carente de validação, o vício pela adrenalina, a sede de liberdade. O proibido é apenas o palco. O espetáculo verdadeiro acontece dentro de nós. O que realmente buscamos não é a pessoa inacessível, nem a situação arriscada. É a sensação de estar vivo, de romper limites, de provar para nós mesmos que ainda há algo que pode nos arrepiar. O prazer do proibido é, no fundo, a fome insaciável de intensidade. Uma fome que, se não for compreendida, pode nos aprisionar. Mas, se for iluminada, pode nos libertar.